Oi, mulher! Que bom que você está aqui de novo. Vamos continuar então, hoje pelo capítulo 4 do Evangelho de Mateus. O título dessa palavra é A Tentação de Jesus. E ela também está escrita em Marcos, no capítulo 1, verso 12, Lucas, capítulo 4, do 1 ao 13. Vai lá para você ler, porque aí você vai vendo os paralelos e você vai aprofundando nessa história. Vamos lá. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito. Espírito aqui é aquele Espírito Santo que ele recebeu, se manifestou lá no batismo. E foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te, lança-te, se joga abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás, colocará à prova o Senhor teu Deus. Levou mais uma vez, pela terceira vez, a terceira tentativa do diabo. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e lhe disse: e lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito. Aqui ele já falou Satanás. Mateus estava falando até então diabo. Porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Nessa passagem aqui, é muito interessante você notar que o diabo, Satanás, o inimigo, o maligno, o capeta, sei lá como é que você chama ele, a gente não devia nem chamar, né? Como nós nomeamos ele conhece a Bíblia. E eu já disse isso para vocês antes. Enquanto Satanás conhecer mais da Bíblia do que você, ele vai te usar como escrava do pecado. E ele vai te usar do jeito que ele quiser, porque você não conhece a verdade. Satanás, ele não conhece a Bíblia, ele viveu essa história que está escrito aqui. E eu quero que você hoje entenda de uma vez por todas. Abra sua mente sobre a atuação do mal, do inimigo, do maligno, do diabo nas nossas vidas nesta terra. Satanás, o maligno, enfim, ele tem alguns nomes, mas na verdade nenhum desses termos é nome em específico. Antes de você me dizer sobre Lúcifer, saiba que Lúcifer não está na Bíblia. Esse nome, Lúcifer, veio de uma tradução em que diz que Satanás era um anjo de luz. Então ele era uma estrela iluminada. Então quando ele caiu, ele se tornou uma estrela iluminada caída. E quando essa tradução se passou para o grego, passou para o latim, eles entenderam esse nome, essa palavra, como portador de luz. Era uma estrela de luz. Então Lúcifer significa portador de luz. Olha que nome bonito! E a gente acaba usando para se referir ao maligno. Mas Lúcifer
não está inscrito na Bíblia, ok? Como o nome de Satanás. Então, na verdade, ele não tem um nome específico, mas ele tem vários termos que se referem a ele. Esses termos nós vamos conversar sobre eles agora e você vai entender cada vez mais como que ele age na minha e na sua vida para que você possa se defender. Se nós estamos em uma guerra, e a Bíblia diz que estamos, se estamos vivendo em um mundo em que a guerra é espiritual, nós precisamos conhecer o inimigo, as armas que ele utiliza contra nós e como nós podemos e devemos nos defender nessa batalha. Vamos lá? Eu separei aqui e eu vou ler para você a referência bíblica. E eu quero que você anote, para que você leia na sua Bíblia e para que você grife, coloque lá, né, identidade de Satanás. Para você ir tendo intimidade com esse livro e para que o Senhor vai se revelando para você através dele. Então nós oramos, Espírito Santo, abrimos a porta do nosso coração, da nossa mente, da nossa casa e da nossa vida, para que o Senhor entre com a luz do entendimento e que através da Tua palavra as nossas vidas possam ser transformadas. Amém? Vamos lá então. A Bíblia diz Satanás. Satanás, ele vem de uma raiz hebraica que é Satã. E Satã significa adversário. Então, todas as vezes que um espírito adversário se aproxima, é Satanás. Vamos ler. A citação dessa palavra está em 1 Jó, no primeiro capítulo de Jó, a partir do verso 6. Então está escrito assim, o título, A Primeira Provação de Jó. Certo dia os anjos vieram à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu, estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. E aqui continua. O que eu quero te dizer com essa palavra, e é interessante que você leia pelo menos o capítulo para você entender esse contexto em que Satanás está conversando com Deus, é que Satanás é um ser espiritual e que ele tem acesso ao mesmo lugar que os anjos. A Bíblia está falando aqui. Deus convocou os seus anjos e apareceu lá Satanás. Satanás, ele se usa e se aproxima, como se aproximou muitas vezes de mim, como anjo de luz. Ele não se mostra feio. Ele vem com o espírito de adversidade. O que significa isso? Quando você está fazendo uma coisa, quando você está executando um trabalho, ou você está em algum relacionamento, estava tudo bem, de repente começou aquela adversidade, aquela contrariedade. Aquela pessoa agora só se coloca contra você, tudo que você fala, ela faz ao contrário, você fala que vai dar certo, ela fala que vai dar errado, ela é adversária, inimiga naquele momento. Pode ser que ela esteja sob influência espiritual de Satanás, um espírito adversário. Eu creio que não vai caber nesse vídeo, mas depois nós falaremos como direcionar as nossas orações e a palavra para cancelar esse espírito maligno, né? Decretar a vitória de Jesus sobre ele. Então, depois, nós temos em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 10, é esse aqui. O título da palavra, do início do capítulo, é A Mulher e o Dragão. Então, ele também é conhecido como dragão, porque dragão, lá no livro de Jó, ele falou de dragão, era algo grandioso, feio, forte. Então, o dragão, esse termo dragão também é utilizado para se referir a esse aí, esse maligno aí. Então, no verso 10, está escrito assim, lembrando que esse é o livro de Apocalipse, foi escrito pelo discípulo João. Então,
ouviu uma forte voz que bradava pelos céus. Lembrando também que Apocalipse significa revelação. Então, esse livro aqui, João escreveu a revelação que ele recebeu do Senhor sobre o fim dos tempos, o fim do mundo, famoso fim do mundo. Então, essa foi parte da visão que ele teve. Então, ouviu uma forte voz que bradava pelos céus. Finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Cristo, lembrando que significa ungido de Deus. Porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante do nosso Deus. Aqui nós temos o entendimento de que diabo significa acusador, caluniador. E aqui ele está falando que dia e noite o diabo nos acusa diante de Deus. Então, ele chega lá para Deus e diz assim: Deus, olha lá, olha a roupa dela, sensualidade, espírito de sensualidade, olha lá. Ela está querendo que o marido da outra olhe o corpo dela. Olha lá, Deus, você acha que ela merece salvação? Ela não merece, ela é uma safada. Olha lá, ela fofocando. Deus, olha lá a sua filha roubando. Olha lá, a sua filha está invejando a irmã dela. Deus, a sua filha nesse momento está fazendo maldades. Olha lá para ela. Olha ela bem felizinha lá, cheia do álcool na cabeça. Olha lá. É isso que a Bíblia está dizendo. Que o diabo está o tempo todo nos acusando diante de Deus. E que Jesus Cristo veio para nos salvar pela graça e não por merecimento. Porque nem eu e nem você, de fato, conseguiríamos merecer tudo que Jesus fez por nós. Então, diabo, ele está lá diante de Deus, no mundo espiritual, acusando o que nós estamos fazendo de errado na terra. E aí, vestidos, quem aceitou Cristo, vestidos pelo sangue do Cordeiro, Deus nos olha e vê Cristo. Ele não vê a gente, ele vê Jesus, porque Jesus morreu no meu lugar, na cruz, pelos meus pecados. Que pecados esses? Esses que o diabo tá lá no ouvido de Deus. Mas, mesmo que eu e você estejamos salvas, o diabo tá lá na cabeça de Deus, nos acusando dos nossos pecados. Então nós devemos oferecer a Deus, a Bíblia diz isso também, Paulo diz isso, um sacrifício vivo, que é a nossa vida, nosso corpo em sacrifício vivo. Nós não vamos nos matar, nós vamos viver sendo o sacrifício vivo que Cristo se sacrificou de corpo, mas nós vamos sacrificar a nossa carne durante a vida neste mundo para que o Senhor nos veja como Cristo e para que nisso o diabo não tenha poder de nos destruir. Mas eu quero que você entenda que esse termo acusador e caluniador age também nas nossas vidas aqui nessa terra. Quando você, por exemplo, está executando um trabalho, você está no seu casamento, na sua relação familiar e levanta um para te caluniar, assim, de graça. Porque ele está sendo voz do diabo, te acusando do que você não fez, colocando mentiras que você não falou, colocando palavras na sua boca,
muito certamente essa pessoa está sendo influenciada pelo espírito do diabo, que é um espírito caluniador. Tá entendendo? Espero que você esteja pegando a essência do que eu tô querendo te transmitir. Pai da mentira, enganador. Esse não precisa nem explicar, né? Esse aí tá em João 8, no verso 44, onde Jesus diz assim: por que vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem me ouvir. Pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e o pai da mentira. Então, falando em pai da mentira, eu quero te dar aqui um entendimento. Se você fosse Satanás, se você fosse o pai da mentira e quisesse te corromper, você conhece os seus pontos fracos, certo? Tem coisas que só você e Deus sabem. Então você pensa agora como você sendo o pai da mentira, querendo te enganar, para te destruir, para destruir a sua família, para levar toda a sua descendência, para fazer um inferno na sua vida. O que você faria? Você como o pai da mentira. Você chegaria para você falando a verdade ou a mentira? Você acha que você, como sendo o pai da mentira, você ia chegar para alguém que você está tentando ganhar para o mundo das trevas e você ia dizer coisas boas ou coisas ruins? Você acha que o diabo vai se manifestar para você com chifres, cauda e cajado? Ou ele vai se apresentar para você mentindo, sendo um anjo e mentindo para você de que ele também é luz, de que ele também fala de Deus, de que não é exatamente como a Bíblia fala? Como que você acha que Satanás vai se apresentar para você? Com a verdade ou com a mentira? Então é só você ter esse entendimento de que o pai da mentira, que é o diabo, que é o inimigo, ele vai se apresentar para você mentindo. Olha só que descoberta! Então quer dizer que você vai ser enganada pelo espírito das trevas a frequentar lugares, a fazer coisas de que Deus não pediu para você fazer e contrariar as leis de Deus, porque ele está mentindo para você. E assim como nós, depois que abrimos os olhos e que conhecemos a verdade, nós entendemos e enxergamos o quanto fomos enganadas pela mentira de Satanás. E aí, é aqui, em João 8,44, que ele nos fala da mentira. Vamos ler aqui. Ah, eu já li, né? Então, vamos pro próximo. Belial. Belial quer dizer perverso. Perverso é aquela pessoa maldosa, aquela pessoa que distorce as coisas. Ela está sendo usada pelo espírito de Belial. Ele diz aqui, ó, falando em Belial. O título da palavra é O Templo do Deus Vivo. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, aqueles que não acreditam em Deus. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Não tem como, né? Como pode a luz viver com as trevas? Não tem como. Que harmonia pode haver entre Cristo e Belial? Não tem. Como alguém que crê pode se ligar a alguém que não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos?
pois somos o templo do Deus vivo, como ele próprio disse. Habitarei e andarei no meio deles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O que ele está querendo dizer aqui é que não tem como você que acredita em Jesus e que entregou sua vida para Jesus caminhar com aquele descrente, se relacionar, se casar. Não tem como você pensar assim, ele é tão lindo, tão trabalhador, tão bondoso, só não é crente. Mas isso é o de menos. Não, isso não é o de menos. Não há habitação, harmonia entre luz e trevas. E não existe meio termo. Se você não entrega a sua vida para Cristo e se você não anda na luz, você fatalmente anda nas trevas. Não existe meio termo. Principados e potestades. A gente vai ler sobre isso em Efésios 6, no verso 12. Quando Paulo diz aos Efésios assim, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue. O que ele está querendo dizer? Pessoas vivas, carne e sangue. Mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, espiritual. Contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra principados e potestades. Na minha Bíblia aqui, nessa versão, está escrito espíritos malignos nas esferas celestiais. Leia depois, Efésios capítulo 6, leia inteiro. Aqui ele está falando sobre uma armadura espiritual que o Senhor nos deu e como podemos e devemos nos defender nessa batalha. Principados e potestades são líderes, vem de príncipes, e executores. O príncipe manda, então quer dizer que existe uma cadeia organizada de poder entre líderes e executores do mal na sua vida. Sabe quando alguém vai lá e faz um trabalho entregando a sua vida para o diabo e faz oferendas e faz as orações deles lá, as mandingas lá? É sobre isso aqui, Os líderes recebem a oferenda e mandam os principados irem para executar aquelas oferendas, aqueles trabalhos que são feitos. O mundo espiritual é muito organizado e ele caminha em legalidade. Os trabalhos que são feitos e entregando vida de algumas pessoas aos demônios. Por exemplo, o homem quer aquela mulher, aí vai lá e faz um encantamento para aquela mulher deixar o marido. Gente, acontece, é real e é maligno. E ele tem, sim, resultado. A questão é, ele não vai ter resultado na vida daqueles que conhecem o inimigo e que lutam contra ele e que se posicionam nessa guerra. Mas contra aqueles que acham que não dá nada, que não buscam o Senhor, que não andam em santidade e que o diabo faz festa na vida deles, que é uma vida de pecado, contra esses sim, o diabo tem autoridade, tem poder. E ali ele faz o inferno que ele quer. E com certeza você conhece alguém que já sofreu vítima disso e que foi cair na igreja e que só Jesus pôde libertar ela e a família dela desses espíritos malignos. Então eu quero que você esteja alerta. É real. Muito mais do que nós gostaríamos. Mas que bom que Deus nos deu autoridade sobre esses espíritos malignos. E é isso que nós estamos buscando entender e aprender juntas aqui, através desse vídeo. Depois a Bíblia fala em Gênesis e em 2 Coríntios, capítulo 11, chamando o maligno de serpente. Por que serpente? Porque a serpente, você não vê ela. Quando você vê, ela já te pegou. E é assim que o diabo age. É assim que a serpente maligna age. Ela entra na sua casa com coisas que você acha que não dá nada. É um programa de TV, é uma música, é um presente.
consagrado ao demônio que você ganhou? É um lugar que você foi? É uma pessoa que você põe na sua mesa? Ela entra sorrateiramente, como serpente esperta, astuta, imunda. Quando você menos esperar, ela te pegou. E ela destruiu a sua vida, ela destruiu a sua casa. Assim, Satanás também é chamado, serpente. E a gente lê isso então em 2 Coríntios capítulo 11, no verso 3. Quando Paulo diz aos coríntios, no entanto, temo que a sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Tão real isso, né? Quando a gente começa a ler e começa a entender que esses conselhos são tão válidos para mim e para você nos dias de hoje, nos anos de 2026, como a Bíblia é atual. E depois também um dos nomes dele é o maligno, que não precisa nem explicar, né? O maligno que quer maldade, ele quer o seu mal. A Bíblia diz que os planos do Senhor são bons, perfeitos e agradáveis. Mas o maligno tem planos para a sua vida também. E não são bons. E aqui está dizendo, conclusão, que é o primeiro, que é o final dessa carta de João. 1 João, capítulo 5, verso 19. Vamos ler o 18. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Lembra que a gente estava falando? Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. É essencial o seu entendimento dessa palavra. E agora continuamos a leitura de Mateus, mas eu precisava te alertar e compartilhar com você que Satanás, o diabo, o maligno, o inimigo, a serpente, tudo isso é a mesma coisa. É o espírito maligno agindo na minha e na sua vida. Não é um só, são vários. Foi 1/3 dos anjos que caíram. A Bíblia nos conta isso em Gênesis. São muitos, minha querida. E nós temos que andar atentas, em santidade, livres do pecado, para que nós estejamos, então, protegidas pelo Deus que nos defende. Então é isso. No próximo vídeo nós continuamos agora com a leitura daí em diante. Um beijo e até a próxima.